Um dia desse eu passei, um dia desse não, tem tempo que eu passei ali e eu falei, gente, a Neuzeli é da Neuzeli, porque você tava lá no outro lado, não Era tava? em São Silvano e era uma loja de cosméticos, De tudo. de utilidades, De, presentes na realidade. isso. Aí eu vim para um ramo totalmente diferente. E aí, o que que te levou a trazer para esse ramo? Ó, eu ficando em casa, cuidando das meninas, e eu sempre busquei uma fonte de renda, sempre, É né? mesmo? E não tem jeito, eu nasci para vender. Vendi a vida inteira, sempre trabalhei com venda. Que legal! E eu me identifico com venda, Aham. né? E aí eu peguei um dia e falei assim, sempre gostei de unha em gel também. Mas não tinha dinheiro para fazer, aí eu fui, comprei um kitzinho básico na internet. Comecei a treinar dentro de casa. Falei, preciso ganhar dinheiro. Você sempre no sangue é empreendedorismo. Aham. Aí eu peguei e fiz um curso. Quando eu fiz o curso, eu comecei a ter a clientela, correr atrás, fui indo, fui indo, fui indo. Uhum. Até que me veio uma alergia, né? Que hoje eu sei que essa alergia é comum. Uhum. Só que na nossa época tinha pouca informação, tinha tudo de menos. Uhum. Aí eu desisti. Quando eu desisti, eu peguei e vendi o meu kit. E quando eu fiz o curso e quando eu trabalhei, eu senti que aqui em Colatina não tinha ninguém que vendia. Quando eu fiz o curso, o meu material ele chegou depois que o curso começou. Né? Então, assim, a gente tinha muita escassez mesmo. Aham, eu Foi onde lembro. eu comecei a comprar os produtos e vender. Aí fui vendendo, uma pessoa foi indicando a outra, as próprias clientes foram me ajudando, porque elas falaram assim, eu conhecia o produto, eu Aham, entendia o do mercado. sim. Mas as meninas falaram assim, olha, tem esse produto, se você colocar esse, a gente compra com você. Se você não tiver os dois, eu tenho que pedir na internet porque eu pago frete. Aí eu fui aumentando meus produtos e elas foram me indicando e a loja foi crescendo. Que legal, tá vendo? Hoje a Que gente tem 6 anos de loja. 6 anos, parabéns, tá? 6 anos já. Parabéns. Ao mesmo tempo que é muito tempo, é pouco tempo, né? Aham, Vamos sim, colocar assim, que a gente compare uma empresa com uma criança. sim. E aí, 6 anos é uma criança que você tem que estar ali também o tempo todo tomando conta. E hoje você tem uma equipe que trabalha com Eu você, um tenho time? trabalho, a gente trabalha em duas, Hum. 3 comigo, Uhum. né? Há um tempo atrás, o meu marido trabalhava comigo também, porque na pandemia ele ficou parado. Aham. Mas aí hoje ele voltou para a função de representante dele. Mas ele me Ah, deu, assim, um pontapé que eu precisava. que bom, tá vendo? Porque eu sempre tive muito medo, né? Aham, E ele não tinha medo. tá Ele sempre vendo? foi arriscando. Aham. E suas filhas estão grandes, né, Agora Joseline? não. 12 Agora, anos. 12. E a outra 15. Gente, tá vendo? E elas eram pequenininhas. Aham. Gente, então Tem muitos tem anos. uns 12 anos. É, porque quando eu tinha loja em São Você Silvano, só tinha uma. não, tinha, a minha filha tinha nem um aninho, ela tinha meses. Então, A mais a velha, mais velha. não, a mais nova tinha meses, a É? mais velha eu já tinha. Ah, é porque você falava mais, eu acho que da A nenenzinha. pequena também eu levava, né? Porque É. às vezes dava mamar ainda, essas coisas. Nossa, Neuzeli, que bom, tá vendo? E é tão bom quando a gente encontra um marido que apoia a gente, Sim. né? Faz toda a diferença nas nossas vidas. E aí a gente ouve muitas histórias, igual você tem, mexe muito com mulheres. E aí Uhum. tem umas que têm todo o apoio e tem outras que nem Que não tanta, estão. É. né? E aí a gente tá ali mais para ouvir do que para vender. E Uhum. você, super comunicativa, deve, tipo Sim. assim, as pessoas amam ser atendida por você, né? E É, o nosso reflexo lá na loja é o atendimento mesmo. me falaram, eu fui atender uma pessoa, né? E aí, de cílios. E aí ela falou assim: não, eu não compro mais pela internet. Aí, porque eu perguntei quais são os fornecedores, ela falou assim: não, eu só compro com a Neuzeli, porque o atendimento lá é diferenciado. E aí eu falei, nossa, que bom. Aí foi aí que eu falei assim, mas a Neuzeli, aí eu dei suas características, é ela mesmo. Ah. Aí passou. E aí depois você me ligou. Você lembra aquela vez que você me ligou para falar sobre financeiro? Na realidade, eu queria fazer o curso de coach. Uhum. Naquela época que eu te perguntei. Ah, tá. E você fez? Ainda não, porque só tem longe. É, né? Mas vale a pena se você, né? Agora tem umas versão presencial, E online. online, né? Isso daí. Aí eu não fiz ainda não. Mas assim, vale a pena, tá? Eu uso muito a metodologia.
do coach. Não mexo, eu não trabalho totalmente no coach, entendeu? Uhum. Mas algumas metodologias eu trabalho, que leva, né, a pessoa ao resultado mais rápido. Então, a gente trabalhando com gestão de pessoas e algumas ferramentas desses cursos, a pessoa alcança mais rápido, né? Sai daquela Uhum. fase que ela tá ali, daquele ciclo, né? Eu fiz o curso ali no Sebrae do Líder Coach. Aham, Aí tem algumas ferramentas que é utiliza. isso daí. E você está utilizando no seu dia a dia? Assim, porque ali é mais pro pessoal mesmo, né? Aham, Pra equipe, né? aham. Aí eu utilizo. Ai, que bom. Isso é muito Uhum. bom, né? E, Neuzeli, e aí, se fosse para você me fazer uma pergunta de gestão, qual que você me faria dentro do seu dia a dia? É porque assim, a gente mesmo, eu tava até conversando com a minha amiga esses dias, mesmo a gente sendo formada e conhecendo tudo do conteúdo, a prática ela é muito difícil. Hum. Muito difícil. Eu, depois que eu fiz faculdade, eu ainda fiz pós em finanças. Aham. E mesmo assim, eu tenho muito. Agora eu cheguei num patamar que eu falo assim, todo mundo fala que eu cresci muito rápido. Uhum. E agora parece que eu parei. Uhum. Eu não consigo nem, eu não vou para trás, mas também não consigo ir para frente. Aham. E em relação a faturamento, Você estagnou? estagnei. Hum. E aí, igual, hoje o seu maior desafio é estar estagnada? Sim, hoje é o meu maior desafio. E toda a parte teórica, porque lógico, né, a gente aprende tudo lindo na faculdade, Tudo lindo e né? maravilhoso. Aham. A prática vão arregaçar as mangas e vão colocar, né? Mas quando você está estagnada, você já colocou mais produtos? Já coloquei. Já Já fui consegui, aumentando a já minha foi aumento carteira de de produtos. produtos e de parcerias? Parcerias com fornecedores, você É, fala? Não, eu não tenho, quase não tenho parceria com de fornecedores. repente vale a pena você trabalhar com parcerias. Você falou que fez o curso de esmalteria. Uhum. Você dá esse curso? Eu, às vezes, faço parceria com as meninas. Uhum, Eu faço na loja workshops, que uhum, são as demonstrações. uhum, Por exemplo, segunda-feira agora teve. aham, Elas vão lá e demonstram. Faço de cílios, faço de sobrancelha, faço de unha. Porque hoje eu trabalho com alongamento de cílios, uhum, alongamento de unhas, e sobrancelha e unha comum. uhum, Depilação eu tenho algumas coisas. E uhum. maquiagem também eu tenho. Ah, tá. Então você tem uma gama de produtos. Sim. E aí você chegou no faturamento que você deseja? Não. Não. Ainda não. 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 Vou dar um exemplo assim, tá? De números. Igual, vamos supor, você está faturando 10.000 mês. Vamos colocar assim. E aí você não chegou nesses 10.000. Estou dando exemplo de números. Não, Tá? igual assim, hoje eu faturo 100 mil Aham. no mês médio, Médio. né? Um mês mais fraco, o menos que eu faturei foi 80, Aham. 89, essas coisas assim. Aham. Hoje eu gostaria de faturar de 120 a 150. Tá. 120 a 150. E aí, você falou que faz parceria com as pessoas que dão cursos, Uhum. né, Eu faço a parceria de indicação. de indicação. Por exemplo, você dá um curso, aí você indica a loja, Aham, aí eu dou em produtos para aquelas meninas. aham. Então, isso funciona muito bem. Que aí vai aumentando a sua clientela e o Isso, seu faturamento. isso. Entendi. E você, como gestora ali, você falou que faz workshop, Uhum. mas você faz algum treinamento que você possa aumentar essa venda ou você não tem vontade? Como assim? Igual, vamos supor, você falou que você ama vender. Uhum. E nós temos que vender o nosso produto e Sim. o nosso serviço. Você já pensou em fazer algo para você, com essas parcerias, no vender para as pessoas? Com os fornecedores. Não, com as clientelas. Igual, vamos supor, eu faço unha de gel. Ah, Eu faço unha de gel. E aí, eu tenho que saber vender minha unha de gel tá. Você fala treinamento para para elas. elas. Não. O que eu percebi que eu perdi muita venda para a internet nos últimos dias, porque os meus fornecedores, eles vendem para mim e vendem na internet. Quando eles vendem na internet, eu até achei ruim com eles esses dias. Eles fazem muita promoção.
E aí, várias clientes nossas fizeram compras altas por causa dessa promoção, que a gente não tinha acesso a essa promoção. Mas então eles têm que passar antes para vocês. E às vezes eles passam e às vezes eles não passam. Só eles que têm essa promoção. Entendeu? Teve Entendi. várias vezes. É igual assim, eu tive 2 fornecedores. Aí agora eu tô até acompanhando mais, pra quê? Porque lançou, eu tenho que ter. É. Porque E aí senão, você consegue cobrir essa promoção não. deles? Se eles não, porque a margem de contribuição já não é grande, né? Porque eles têm preço tabelado. Aham. Então vamos supor, um produto que seja R$ 30, né? Aí eles colocam a R$ 10 esse produto. Uhum. Você não consegue cobrir esses R$ 10. Não. Pra, E, só se eles fizerem a promoção, que às vezes eles fazem. Mas aham, eu não sei se eles têm que vender e eles fazem isso aleatoriamente às vezes. provavelmente para bater meta. É. E aí a gente, assim, conversando com o cliente, a gente acaba descobrindo que o cliente comprou lá. E assim, às vezes não faz falta, mas às vezes faz muita Muita falta. falta, porque o Porque o seu cliente ficou um cliente mês sem comprar comigo. é isso daí. E aí você não chegou a conversar com eles para eles, tipo assim, antes de fazer a promoção, eles te avisarem? É porque não é eles, né? Eles são só o vendedor. Mas aí eles recebem uma comunicação. Quando foi feita assim, eles não passam com a lojista, é só no site. Quando eles passam para a lojista, eles passam para gente. Outra coisa também que eu tô tentando trabalhar lá na loja, eu já até falei, eu precisava, assim, um treinamento melhor para a menina que trabalha comigo, para ela me ajudar na área comercial. Aham, Porque ela é muito capacitada, ela vende muito. Hoje o que a loja vende, ela vende. aham, Só que eu já falei com ela várias vezes. É o que o meu marido falava comigo, é que hoje eu percebi que acontece. aham. 100 mil é a loja que vende. Eu não preciso fazer força para vender. Hum. Então eu preciso fazer algumas estratégias dentro disso para que ela, às vezes eu falo com ela, eu falo, ei, tira aí uma relação dos clientes que estão, tem tempo que não compra. Fulano, e aí? Porque a gente tá lá dentro, assim, fiz meu escritório lá dentro, a gente tá lá dentro, eu tenho que estar focada lá. Você faz pós-venda? Não. Faz pós-venda. Pode anotar, se você quiser anotar, fique à vontade. Gi- você aceita um pedacinho de bolo? Uhum. Já enfim. Vamos comendo, vamos conversando. Tem suco e tem café. A hora que você quiser. O pós-venda, meu Celi, é fundamental para você. Você trabalha com sistema? Sim. Então, vamos lá. Se o seu pós-venda, eu fui lá com você e comprei, eu sei tudo que. Você sabe tudo que eu comprei pelo sistema, Uhum. não sabe? Sim. Tipo assim, o esmalte e tudo mais. Então, primeira coisa, você sabe o meu ciclo de compra pelo sistema. Eu comprei no dia 1º de maio. Eu voltei no dia 1º de junho. Então, meu ciclo de venda é 30 dias. Então, quando chega no dia 25 de maio, cadê aquela mensagem Uhum. para Sandra? A Sandra comprou hoje. Você, semana que vem, já pode mandar uma mensagem para Sandra agradecendo que a Sandra comprou, ou no mesmo dia, ou no outro dia. Entendeu? Aham. Esse pós-venda de saber se eu gostei, se o produto foi satisfatório. Então, você pode fazer pós-venda de um dia agradecendo, você pode fazer um pós-venda de uma semana ou um pouquinho mais para saber se realmente o produto é o que ela desejava. Daí você pode acompanhar essa venda, o ciclo de venda, porque igual tem pessoas que compram de 15 em 15, tem pessoas que compram semanal, tem pessoas que compram mensal. É, hoje eu não consigo te falar qual cliente que compra qual. Mas isso o seu sistema consegue fazer esse acompanhamento. Então, para você chegar no 50K, se você fizer essa ação de pós-venda, você chega. Por quê? Porque se você tem 100 mil, entendeu? É 10%. Uhum. 20% você consegue só no pós-venda. Ou você pode fazer, eu não sei se você tem entrega. Tem, a gente trabalha hoje 80% com entrega. Pois é, igual eu vou dar um exemplo que eu gosto muito de usar. Eu comprei um dia, eu tive que fazer um acompanhamento médico e tomar um medicamento por 6 meses, certo? Só que eu não podia comprar 6 caixas, eu tinha que comprar 30.
30. Era um tratamento mais sério. Então, o que que acontece? Quando dava 3 dias para acabar o meu medicamento, a farmácia me ligava: "Senhora Sandra, o seu medicamento está acabando, faltam 3 comprimidos. A senhora quer que já mande entregar?" Hum. Você está entendendo? Uhum. Então eu não ficava sem o comprimido, o medicamento, porque ele me lembrava e ele perguntava qual o melhor lugar, porque eu tinha 2 endereços, da minha casa e do escritório. "Onde que eu posso te entregar?" Então ele sabia a minha vida pelo sistema. Então aí você aumenta o seu faturamento, porque hoje a gente tem um bom atendimento presencial ali, aquele acompanhamento, mas tem que fazer com todos. Quantos clientes hoje você tem? Nossa. Eu tinha 2 linhas de transmissão de 200 e poucos clientes, fora os clientes vou pegar o café. Fora os clientes aleatórios. Então, assim, eu tenho muito cliente. Então, não tava não. Que isso? Ai, Acho que ai. sujou. Ai, que banana. Não tem problema não. Sujou só um pouquinho. Não. Deuseli, então o que que acontece? Às vezes, o seu esposo está certíssimo. Está certíssimo. Porque a loja se vende. Uhum. Mas, o que que vocês estão fazendo de diferente para atrair Pra ele mais não comprar na internet. não comprar na internet? Porque a simples promoção não é o fato que vai levar ele a Não. comprar na internet. Não, é a fidelização. Então, peça a ela, não sei qual momento do dia, da semana que você vê. Semana passada mesmo eu gravei um vídeo que é o quê? Quando não tem movimento na sua loja, o que que você está fazendo, né? E aí, lista de transmissão, cadastro de cliente, o ciclo dessa venda. Então, só aí você consegue aumentar suas vendas. No seu pós-venda. Depois que eu fiz o curso, eu consegui tirar muita coisa de mim. Hum. Eu Mas falo eu ainda você, preciso tirar mais. eu falo você no sentido você delegar para Não, ela. sim, eu falo por isso mesmo. Porque eu sou o tipo da pessoa assim. Eu peço uma, peço duas, peço três, depois eu não peço mais. Então, Aí lá elas me puxaram a orelha. sabe o que você faz? Não sei se você já tem. Se você tiver, ótimo. Atribuições do dia. Aí não tem. Faz uma lista. O que que precisa ser feito diariamente? Cria um POP para sua empresa. O que que é um POP? Tudo o que tem que ser feito e como tem que ser feito dentro da empresa. Mas diariamente, o que que tem que ser feito? Vou dar exemplo. Chegar, abrir a porta, né? Guardar a chave em tal lugar. Bem detalhado. Bem detalhado. Ligar o computador. Todas as atribuições. Vamos supor, fez toda essa parte aí já, né, rotineira, o que que você faz? Abrir, saber quem é o aniversariante do dia. Aí a gente dá um presente para todos os aniversariantes. Ótimo. Quem comprou ontem, mandar mensagem. Pode mandar mensagem de agradecimento. Esse aí eu posso pedir a menina do caixa para fazer. Uhum. Não precisa ser especificamente a vendedora. Não, se você tem 2 pessoas, uh-uh. Faz uma mensagem automática, mas personaliza, Uhum, sim. entendeu? Então, isso é uma chama. Então, cria as atribuições diárias. O que que a vendedora tem que fazer além de vender? Espera aí, deixa eu dar uma olhadinha. Menina do caixa, tira um relatório para mim. Quem comprou mês passado? Quem comprou 3 meses atrás? Então, você vai monitorando essas vendas. Com isso, você consegue aumentar seu faturamento. Eu vou ter que fazer cadastro de todo mundo. Porque nem todo mundo a gente faz venda aleatória. Faz o cadastro de todo mundo, seja à vista, cartão, Pix. Tem uma loja aqui em Colatina que você chega na loja, a primeira coisa que eles pedem é o quê? Seu CPF. Então, cria um código que, tipo assim, opa, quem é essa pessoa? Uhum. Tá? Lá, eu fui comprar na Mais Selfie. Tanto lá quanto a outra, eles pedem o CPF. Quando eu saí de lá, eu recebi a mensagem que você falou, agradecendo. Até falei com a menina do caixa. Aí, o sistema que eu trabalho, ele faz essa vinculação de WhatsApp. Aí, que a gente implantou ele tem pouco tempo.
a gente tá terminando o dia assim, de trabalhar Uhum, bem ele, uhum. pra poder implantar o WhatsApp nele. Ótimo. Então, quer dizer, é menos uma coisa que vocês precisam. Tá, comprou, dispara. Ótimo, ótimo, ótimo. Tá, mas o pós-venda para você vai aumentar muito suas Esses vendas. dias eu peguei e falei assim: você conhece todos os seus clientes de Pancas, que a gente vende pra região inteira? Você conhece todos os seus clientes de venda do Lindenberg? Conheço. Eu falei, então me dá aí uma relação. Aí quando ela foi puxar, ela viu que ela tinha muito mais clientes do que ela imaginava que ela tinha. Vários que nem compram mais. Hum, Aí foi aonde ela foi e fez. Enviou que meu marido estava indo pra lá, né? uhum. Ele ia levar mercadoria pra lá. Hum, Agora eu tô fazendo assim também, por exemplo. Ele vai pra São Roque. Aí a gente manda mensagem pra São Roque. hum. Nesse dia de Pancas, ele foi em Pancas e na reta. Conseguimos vender. Tá vendo? Então, A gente não olha, fica esperando o cliente vir. Vi. É isso daí. É o acompanhamento. Lembra do medicamento? Uhum. É você saber qual é o ciclo de compra desse cliente seu. Porque eu já fico bem de olho. Não, eu falo você não. Não, Ela, porque sim. ela tem que saber quando que esse cliente tem que comprar de novo. Eu falo eu mesmo. Quando eu percebo que uma cliente minha parou de... Eu não preciso perguntar a ela. Uhum, Eu pego, eu já sei que ela tem tempo que ela não compra, olho no computador, eu mando mensagem. Aí eu pergunto, por quê? O que aconteceu? Aconteceu alguma coisa uhum. na loja? Aconteceu isso, entendeu? Eu mesmo mando. Mas se Entendi. ela fizer isso, eu não preciso Você dela não mandar. precisa. Você pode estar voltado na parte de gestão da sua empresa, né? Que é uma parte que eu vou te falar, eu já falei com elas, eu não consigo fazer. Porque você está voltado para frente. Tá vendo? Então, uma outra coisa, né? Se você quiser anotar, é estruturar a rotina diária da sua empresa. O que que tem que ser feito? E como tem que ser feito? Nesse livro você vai ver que vai ter aí, assim, um resultado muito bom. Mas, assim, é bem detalhado mesmo. Por quê? Porque aí a pessoa, cada um tem um jeito de fazer, de executar, lógico, Uhum. mas chegar próximo ao que você deseja é uma margem, assim, de falha muito pequena, entendeu? Então, crie isso. Como que você vê sua empresa? O que que você deseja que aconteça? Escreva tudo e depois passe para elas. Você vai ver como que vai melhorar, tá? Agora, essa parte aí desse acompanhamento, acredito que vai dar muito certo para aumentar o seu faturamento, tá? E você já tem entrega, você já está usando ali o correio do seu Uhum. esposo, né? Então, isso é fundamental, isso é muito bom, na É porque isso verdade. eu comecei a fazer, porque eu comecei a perceber que as clientes que compram da internet, tá mais fácil lá para elas, porque às vezes, igual assim, tinha uma que ela mandava o marido dela buscar, que ele fazia hemodiálise. Aí ela falou, agora meu marido não tá. Eu falei, não, senhora, nós vamos dar um jeito. É isso daí. Porque, além da praticidade da compra em casa, o que que acontece? Eles entregam na casa delas. Uhum. Então, é aonde que a sua vendedora tem que fazer antes da internet. Lembrar ela que o produto dela está acabando. E aí já falar, olha, se você comprar, com 3 dias eu consigo. Ou olha a rota do seu esposo, para quê? Ó, você comprando hoje, ou essa semana que vem eu já tenho a pessoa que está indo para aí. Então, acho que vale a pena fazer esse acompanhamento antes da internet, né? E aí, no caso, você trabalha com metas com a sua Sim, vendedora? Trabalha bem trabalho. definida, assim, que aí ela consegue atingir? Na realidade, eu só trabalho com uma meta. Ah, tá. Só com o valor. Entendi. Entendi. Teve uns dias que eu peguei e até saí de lá e fui para casa mais cedo para fazer em casa. O Uhum. planejamento da semana inteira, do mês inteiro. Foi onde eu consegui ainda dar um pouquinho de andamento, porque lá dentro, toda hora você paga. Não tem jeito. E você tem esse hábito de fazer essa parte, esse planejamento mensal? Consegui só essa vez.
Coloca em prática, coloca dentro da sua estrutura da rotina. Agora eu falei que eu vou, essa semana, já vou tirar assim, uns 2 dias, vou pra casa, eu tenho que fazer em casa, não adianta. É isso daí. E aí, tira ali um período, né? Igual eu tenho o hábito de fazer o alinhamento semanal. Como que tá, né? Como que tá? Então, eu faço com o meu time e faço na sexta-feira comigo. E aí, a semana igual que eu não consigo fazer na sexta-feira, para mim, a outra semana, eu já tenho que parar na segunda-feira e analisar, porque é um hábito tão forte meu que eu tenho que estar, igual semana passada mesmo, falei com eles, eu preciso visualizar como que está a minha empresa. E aí eu tenho que visualizar onde eles estão também. Para quê? Para que flua melhor as atribuições e o planejamento. Então, crie esse hábito. De repente, você vai criar uma rotina que com meia hora, com 40 minutos, com, tipo assim, 1 hora você consegue fazer o planejamento semanal até mensal, onde você quer ir. Então, é realmente tirar esse tempo, né? Por quê? Porque senão a gente vai dando prioridade só para o operacional, Uhum. somente para parte de executar, É o que eu né? faço hoje. Isso daí 90% é operacional. é operacional. E aí, provavelmente, a sua resposta tá aí, você sabia? Uhum. Da onde que você estagnou? Hã? Delega. Igual você falou que fez um curso no Sebrae, de líder. Provavelmente eles usaram muita palavra delegar. Uhum. Então, cria esse hábito de delegar. Depois a gente teve 4 encontros com a consultora, ela puxou bem minha orelha. Não é fácil. Não. Eu ainda não consegui colocar em prática 100%. Mas sabe por quê? Porque a gente tá tão no automático e aí a gente não consegue. Mas se você criar o hábito, uma rotina, o que que você tem que fazer, as pessoas têm que fazer diariamente, te entregar, e você ficar na parte de cliente, porque eu tenho certeza que o cliente chega lá e fala assim, não, Zelina, não tá aí não. Aí você ouve e já, tô aqui. Não é assim? E aí, isso já leva tempo, porque tem pessoas que vai com 10 minutos, tem pessoas que ficam lá contando a vida toda. Uhum. Comprar é 10 minutos, mas falar da vida, do negócio, de tudo, vai horas. Então, meus ali, eu tenho certeza, se você conseguir criar aí uma rotina, você vai sair muito desse operacional e vai voltar mais para gestão. E o seu negócio vai voltar a crescer. Fica a dica, tá? Você vai ver, sai do operacional, um pouquinho. Não é fácil, mas na hora que você for fazer, você pensa assim: eu posso delegar essa atribuição? Aí a pessoa, você fala, posso? Não faz. Aí você fala, igual você falou, eu peço uma vez, eu peço duas, eu peço três, aí não faz, eu vou lá e faço. Uhum. Ou muita coisa, igual essa rotina de cliente, eu não consigo acompanhar. Então, mas porque você está muito no operacional. Então, ela tem que te entregar. Exemplo, mês passado, quantos clientes compraram? Porque o valor você sabe, né? Vamos supor, você pode atender 100 pessoas, R$ 1.000, ou você pode vender para uma pessoa R$ 100.000. Uhum. Então, o faturamento você consegue visualizar. Você puxa e vem. Quantas pessoas compraram mês passado? Quem são essas pessoas que compraram? Ela tem que te dar isso. Ai, a primeira coisa que eu tenho que fazer é o cadastro, né? Então, Cadastro. na hora. Cadastro. Todo mundo que entrar, comprar. Principalmente o meu ramo, né? São clientes que voltam mais vezes ou não. Ou Não não. é cliente aleatório de rua. Não. Porque a maioria dos seus clientes, eles voltam. Uhum. São clientes fixos, né? Fixos. Então, você precisa desses clientes. Quando eles não voltam, é algum outro motivo. Aí eu tenho que descobrir qual é. Isso daí. Então, o seu cliente, qual é o seu produto com valor mais baixo? Vamos colocar que seja R$ 3. Uma lixa. Vamos colocar que seja uma lixa R$ 3. Então, o seu cliente foi lá e comprou uma lixa de R$ 3, ele é seu cliente. Porque ele gostou dessa lixa? Tem que saber, né? Você tem que saber. E aí, imagina ele comprar uma lixa de R$ 3 e sair, chegar em casa, receber uma mensagem de agradecimento que ele comprou uma lixa.
A gente fica feliz. Poxa, a pessoa lembrou de mim. É. Principalmente se chamar pelo nome. Então, é essa importância que a vendedora e a menina do caixa precisa ter a noção. Não é uma venda, vamos supor, se você perguntar, você pode perguntar a ela, qual é a cliente que compra com valor maior? Ela vai lembrar, Ela sabe. ela sabe. Só que quantas pessoas passaram pela sua loja e compraram R$ 3, que compraram R$ 20, que compraram um valor menor? Essa pessoa também é seu cliente. E de repente ela está deixando passar essas clientes. Ela está focando só no valor maior. Hum. Entendeu? É igual você falar assim: eu tenho várias contas para pagar, né? Aí vamos colocar o exemplo assim: o aluguel é o valor maior, tá? Eu tô falando dos fixos. Sim. Aí você fala assim: nossa, o aluguel é tenso pagar, porque é X mil. Mas e a água? A energia também tem que pagar. Só que a gente guarda o valor maior, Entendi. tá? Então, provavelmente, a sua vendedora, ela também está fixada com pensamentos fixados só nas pessoas com maior valor de venda. Tá? Então, vale a pena fazer o cadastro de todo mundo, Nilzeli. Todo mundo. Fala com elas, olha, entrou, tem que fazer. Porque você não tem ali, você não separou nicho de clientela. Não. Tipo assim, eu vou atender só classe A, classe B, classe C. Não, você vai atender todo mundo que entrar. E pelo que eu te conheço, o dinheiro é igual, todo mundo é igual. Isso é seu. Não tem diferença se a pessoa é classe A, ou classe B, ou classe C, ou classe E. O atendimento é o mesmo, o seu dinheiro é o mesmo, né? Da cliente. Então, ela deve estar focada ali. Então, pare um tempo nessa semana e pensa assim: o que que a minha vendedora, quando eu ficava só na venda, o que que eu fazia? E escreve. Ah, o que que eu preciso que ela faça hoje? E aí vai escrevendo. E depois você vai formular e vai falar com ela: vamos bater um papo? A gente precisa implementar isso aqui no nosso dia a dia. Aí eu passava no meio da rua, todo mundo que eu via anotava o nome, mandava mensagem. Você tá vendo? Para trazer essas pessoas, né? Só que aí o seu negócio foi crescendo. Porque, igual você falou, o primeiro cliente foi vender o seu kit. Depois você começou a comprar alguns kits, que aí vamos colocar, você comprou. Qual foi a primeira compra? Você lembra a quantidade? Era tudo valor pequeno. Né? Vamos colocar assim, você atendeu 5 clientes, você dava toda a atenção para esses 5 clientes. Aí foi aumentando para 10, para 20. Hoje você falou que tem 2 listas de 200 e pouco. Só você não dá. Gestão, mãe, empreendedora, compras, um todo. Então, quem está na parte de vendas, ela tem que entender isso. O que você fazia lá no início, ela tem que fazer com todos. E aí, hoje, mais fácil, porque a gente tem um sistema. Naquela época, eu tinha certeza que você anotava tudo. Na mão. Na mão. Né? Então, olha só. Ou na cabeça. Ou na cabeça. E falava assim: eu vou chegar em casa e vou mandar mensagem para aquela pessoa. E chegava em casa e mandava. Então, ela tem que fazer isso, entendeu? E a menina do caixa também tem que ajudá-la nesses relatórios. Ai, a menina do caixa, eu vou te falar que ela trabalha mais do que a vendedora. Pois é. Então, o que que ela faz? Então, para você delegar, igual, né, no curso você viu, o que que você faz, o que que só você? O que só você faz, Neuzeli, você vai executar. As demais coisas você vai dividir entre a menina do caixa e a menina e a vendedora, né? A moça do caixa e a vendedora. Então, faz um equilíbrio ali. E aí, dependendo do perfil da moça do caixa com a vendedora, você consegue distribuir e semanalmente vocês tirarem 20 minutinhos e falar sobre vendas. Quais foram as ações que vocês fizeram durante a semana? Isso tudo é meta, tá? Não é só meta, a gente tem que vender por semana 50 mil.
A meta diária, né? É meta diária, é meta de atribuições, é meta de pós-venda, é meta de valores, é metas de ações. Quantas ações nós vamos fazer essa semana? Qual foi a melhor? Qual que trouxe mais resultado? É resultado financeiro, resultado de trazer cliente, resultado de entregar. Então, várias situações. Então, vale a pena você tirar ali 20 minutinhos e alinhar com a sua equipe, com o seu time, na verdade, né? Que hoje a gente usa mais time. Então, usa essa estratégia de planejar. Primeiro você faz o seu planejamento, depois você vai e faz com elas. Você vai ver como que vai fluir. Primeiro eu tenho que fazer sozinho, então. O que que você quer? Por que que você estagnou? E aí eu tenho certeza, com toda a sua expertise, já vem um monte de coisas aí Uhum. que você fala assim, eu deixei de fazer isso aqui. Por causa do dia a dia. É a rotina, ela rouba a gente. Aham. Entendeu? Você chega e fala assim, amanhã eu vou fazer isso, isso, isso. Quando você chega, você já terminou o dia, você não fez nada, você tinha. Não fez. E outra coisa, aí é cliente te chamando, é mensagem, WhatsApp que tira seu foco. Aí você vai responder um e-mail, você vai atender um fornecedor. E aí você vai Ah, deixar. eu nem atendo fornecedor. Pois é. Senão era mais uma coisa. Eu falo com ele, não, mando pelo WhatsApp, senão toma muito tempo da gente. Isso daí. E aí, monitora esses fornecedores seus. Porque eles estão fazendo propaganda e não estão te avisando. Então, tem que monitorar eles. Que a hora que ele lançar, A gente tem que lançar alguma coisa. tem que lançar. Teve um E vendedor que eu dispara. até falei com ele, falei, poxa vida, ele falou assim, minha filha, a gente, porque eles também perdem, né? Ele falou, Sim. a gente já brigou com o comercial, já falou, já pediu. Aham. Aí depois eles fizeram de novo. Porque perde. Porque eles perdem venda. Com certeza. E aí, igual, você pode comprar direto? Ou você não pode comprar? Como assim? Igual nessas promoções. Você consegue comprar? Sim. Você como lojista? Não, porque às vezes eles fazem só no site. Aí teve uma vez, e assim, eu questionava muito em relação à falta de produto. Nós não tinha, o site tinha. Nós não tinha, o site tinha. É um outro fornecedor. Eu peguei e falei assim, mãe, mas por que, que o site tem e a gente não tem? Aí ele, é porque é uma empresa terceirizada e eles deixam já um estoque reservado pro site. Aí e a gente fica sem. Agora até que parou um pouco, isso foi mais na época da pandemia mesmo, né? Entendi. Que faltava muito estoque. Na Aham. época da pandemia foi uma loucura mesmo em É. relação ao estoque. Principalmente porque as pessoas estavam vendendo muito mais ali, É. né? Agora eu já até compro menos do que na época da pandemia. Uhum. Você tem um controle de estoque? Eu tenho, só que a gente também tem que fazer um balanço, né? Tô Uhum. precisando fazer, porque eu troquei de sistema. Aham. Aí eu preferi cadastrar tudo de novo, porque tinha muita coisa dupla. Ah, tá. Aí Aí a gente tem tem que que. parar um feriado para fazer controle de estoque. O seu capital fica muito investido no seu estoque? Não. Sim, É. hoje sim. Hoje eu não tenho de reserva. Não tenho. Se eu tenho, eu vou comprando e vou pagando. Então tem que criar, né? É. Começa coloca como uma meta um valor que seja ali baixo. Porque vamos supor, hoje o seu faturamento você falou que está no 100K. Qual é o valor das suas despesas? Entendeu? Uhum. E dos seus custos. Então, qual é a margem ali que você, desses 100K, pode tirar todo mês? Até mesmo para 13º, férias, toda ali Todos a os parte, gastos, todos os gastos ali mensal e deixar ali uma reserva para, igual, vamos supor, você falou que tem mês que cai para 80. Isso faz ali você passar bem bem apertadinho. apertadinho. Eu até tinha umas reservas, mas de novembro pra cá caiu demais. É. Nossa, outubro, novembro, só por causa que eu fiz uma black eu bati. É. De lá pra cá caiu muito. Então, mas você tem um estoque que você pode contar e ver realmente o que que tem, porque tem também a parte de validade. Então, Uhum. você tem que estar sempre monitorando. Veja se nesse sistema você tem ali como cadastrar a validade desse produto para você não perder produtos.
Eu olhei assim, eu não vi. Eu tenho que perguntar aos meninos, porque às vezes tem, mas não está implantado. Então, Mas elas olham ah, sempre. isso daí. E aí, o que que você também pode estar monitorando a parte ali do seu estoque para que você consiga colocar, diminuir de repente uma compra ou você fazer uma compra programada para vir para uma reserva. Agora eu peguei mês passado e já determinei, por exemplo, X produto eu tenho que comprar tal valor, X produto tal valor. Eu já fiz isso aí para me poder não comprar mais. Isso daí. E aí você sabe a curva, ele te dá a curva BC do produto, do seu sistema? Tem que ver se ele me dá. Pede para dar, porque senão de repente você está com estoque, né, baixo de um produto de alta, ou você compra várias vezes o produto A, vamos colocar assim, da curva BC, Uhum. né? E aí o que que acontece? Você comprando ele com mais frequência, ele vai estar descapitalizando. Faz uma compra programada para ele. É melhor então fazer uma compra alta do que várias picadas? Dependendo da forma de pagamento, sim. Geralmente a forma de pagamento é à vista. Não, aí não. Você compra à vista e paga e vende a prazo? Alguns produtos sim, alguns não. Tá aí, ó. Para descapitalizar você, entendeu? Então você tem que separar o que que é compra à vista e tentar vender esse produto à vista. Porque você comprando à vista e vendendo ele a prazo, tá tirando sua, seu capital de giro. Ah, entendi. Tá tirando seu capital de giro. Porque antes de você vender, você tem que pagá-lo, Uhum. né? E aí, a hora que esse dinheiro chega no seu caixa, ele já tá comprometido com outra coisa. No início eu até tinha esse capital para vender, né? Uhum. Eu tinha esse giro. E agora chegou um período que eu já não tenho mais. Então, o que que você tem que ter claro? O valor da sua compra à vista, né? Você tem que saber qual é o valor de compra à vista mês que você faz. Foi o que naquela relação eu fiz. Então, vamos supor, 5 mil, sua compra à vista, tá? E 15 mil você compra a prazo. Os seus custos fixos e variáveis, tão quanto por mês. Essa compra à vista, ela tem que entrar como um capital para você tê-lo na reserva de investimento, não é reserva de capital de giro, não. Para você começar a movimentar esses 5 mil. Você compra e paga, mas não mexe no seu capital Hum. de giro. Ele tem que ser uma reserva à parte. Uma reserva à parte. Porque senão todo mês você. Eu tô falando nesse início, né? Para até você conseguir ali ter um valor de capital de giro que não usa tudo para uma compra à vista. Tá conseguindo entender? Entendi o que você falou. Então tem que analisar esses números. As suas compras, principalmente. Que aí tira a sua reserva. Agora também eu tô assim, pegando pesado também nos recebimentos, porque como que eu não tinha tempo, Uhum. ia passando, né? Hum, Isso não adianta, né? Se não cobrar, Não, tem que ter. A menina do caixa, a menina, né? A moça do caixa, ela tem que ter ali uma relação de como a Sandra comprou dia primeiro. A Sandra vai pagar com 30 dias. No dia 31, vamos colocar, ela pode mandar um lembrete que tá o vencendo. sistema faz isso. Então, Eu tenho que implantar urgente. Vou até mandar o urgente. rapaz ir lá. Por quê? Aí passou alguns dias do vencimento, mandar uma outra mensagem. Por isso É que, ativo essa conta de receber. por isso que eu gostei também desse WhatsApp, porque às vezes, como que elas compram consequentemente, aí quando chega no final do mês, fala, quanto que eu devo? Aí você fala, é sempre um montante fala, nossa, mas eu comprei isso tudo. E esse WhatsApp, ele, quando ela comprou, ele manda a mensagem. Isso daí. Por quê? É o que a gente fala. Comprou R$ 10. É pouco. Aí você compra mais R$ 10. Já deu 20. Uhum. Aí compra mais 10. Compra mais 10. Já são 30. Quando chega o final do mês, R$ 40. Ué, mas comprei R$ 10.
mês. Aí fica o valor da compra que é pequeno. Acontece muito também assim, quanto que eu tô devendo? 300. Aí eles mandam 150 e compra 200. Aí elas falam assim, ué, mas eu não paguei. Mas ela esqueceu que ela comprou mais do que ela pagou. Aí agora eu já tô acompanhando melhor. Isso daí, né? Porque também, aí no caso você tem que fazer uma análise de uma análise de venda. Quanto que a pessoa pode comprar? É isso que eu coloquei também, que antes o outro sistema ele não tinha limite. Esse Uhum. já tem. Porque vamos supor, Neuzeli, você também, agora você já parou para pensar quantos mil você vende realmente? Porque quantos mil você vende à vista? Quantos mil você vende a prazo? Desses mil, vamos colocar assim, você vende 30 mil à vista e 80 a prazo. Desses 80, 30 mil à vista e 70 a prazo. Desses 70, quanto que é no cartão? Eu sei tudinho lá no sistema. E você monitora o cartão? A venda no cartão? O recebimento do cartão? Sim. Ótimo. Confiro. Tá. Então vamos supor, desses 70, 20 são no cartão, nos cartões. 50 é notinha. Esses 50 realmente são vendas que você recebe ou você está sendo enganado que você vende 50? Esses 50 mil. Por quê? Porque se eu não recebo 50 mil, lógico que se for 30, 60 e 90, a gente vai fracionar. Mas vamos supor que você vende por 30 dias e você só recebe 20 mil, você está deixando de receber 30. Desses 30, não é uma venda concluída. Porque a venda concluída é quando? Quando eu compro, eu recebo, eu volto a comprar. Senão, eu quebro o ciclo da venda. Então, a gente tem que ter muito cuidado que esses 30 mil aqui, mês que vem, ele pode ser 60. E aí, a sua reserva ou o seu capital de giro tá aqui, Tá ó. parado aí. Não é nem no estoque. É no contas a receber. Então, quanto que tá? Porque vamos pegar assim, vamos fazer matemática exata. Você tem 10 mil para receber. Você vendeu 10 mil a prazo. Você vende até 5 vezes na notinha. Vamos dar um exemplo. Então, vai ficar 2 mil para cada mês. Aí quer dizer, você não recebeu 2 mil esse mês. Mas aí esse mês você já está vendendo mais 2 mil. Já foi para 4 mil. Olha o seu dinheiro todo parado ali. Eu divido, eu só divido quando a compra é equipamento. Uhum. Nossa, eu dou 30 dias. Tá, mas aí eu comprei 300. Eu só mandei 150. Aí porque elas mandam semanal. Ah, tá. Elas, porque tem cliente que faz assim, compra o mês inteiro e paga no início do mês. Uhum. Tem cliente que compra e vai pagando semanal. Semanal. Que aí, como elas têm dinheiro toda Ótimo. semana, elas pagam semanal. Uhum. Melhor também, né? Isso aí. Melhor. Entendi. O índice de inadimplência aí é menor, não é alto assim, não. Não. Ótimo. Mas de repente a sua compra à vista tá ali. Tá ali. Mas tem, igual assim, tem umas notas para receber, né? Eu até fui no advogado, coloquei protesto. Então, Assim. que de repente, se você conseguir, igual, vamos colocar assim, se tá claro para você qual o valor de à vista que você compra mês, e você fazer esse dinheiro girar, comprou à vista, vendeu à vista. Entendeu? Mesmo o valor que eu compro à vista, eu tenho que vender à vista. No mínimo. Senão, você não tem capital de giro. E não posso contar como recebimento. Se for certo, pode. Mas eu não falo a projeção, eu falo o real. É porque eu vejo depois, eu não vejo antes. Então. Eu tenho que acompanhar isso antes. Quanto mês você tem que receber? Você vendeu, vamos supor, todo mês você vende a prazo. Uhum. Todo mês. Então, todo mês você vendendo a prazo, você pega quanto desse mês você vai receber mês que vem. Entendi, tem que olhar, tem que acompanhar.
Tem que acompanhar. Tem que acompanhar. Todo mês. Todo mês. Eu vou puxar, então, quanto a prazo eu vendi o mês passado. Mês Eu passado. tenho que receber esse mês. Isso daí. Na verdade, você tem que olhar quanto que você tem a receber do passado, até hoje. Porque, de repente, tem algum, igual você falou, tá lá com o meu advogado. Quanto que você tem lá parado? De repente, é os 5 mil da sua compra à vista. Tô falando 5 mil que a gente deu exemplo. Sim. Do seu compra à vista. Então, o seu contas a receber tem que ser monitorado tanto quanto o seu contas a pagar. Até mais. Porque o contas a pagar, você vai lidar com você mesma. O contas a receber, você vai trabalhar na projeção do seu cliente, se ele vai te pagar ou não. E muitas vezes ele não te paga. Não paga. Aí te enrola aqui no contas a pagar. Aí, como você já tem um contas a pagar e você compra à vista, né? Você tem aquela compra à vista naquele valor, descapitaliza você. Eu acho que a chave do meu negócio é isso aí. Porque antigamente eu vendia mais à vista. Tá vendo? Ó, você hoje, pro seu, não tá difícil você alcançar os 150k, porque você não tem um pós-venda. Então, quer dizer, você deixa de vender. Uhum. O seu contas a receber, ele tem que ser monitorado diariamente. Diariamente. A moça do caixa ele tem que monitorar, porque você vende todo dia. Então, todo dia tem contas para receber. Ah, tudo bem, Sandra, as pessoas me pagam na segunda-feira. Ok, mas elas compram todos os dias. Então, a minha notinha da semana passada não vai vencer na segunda-feira, venceu na sexta. É um acordo que você tem comigo para te pagar na segunda. Então, na segunda-feira, eu tenho que passar um lembrete. Você tem que passar um lembrete para Sandra. Você, como empresa, mas é a Sim. pessoa que está responsável. Então, a chave da sua reserva provavelmente está no seu conta a receber. Nesse compra à vista. Porque você compra à vista e vende a prazo. Descapitaliza você, meus amigos. Entendi. É porque tem coisa que não tem como, né? Não, não tem como. Não, e aí você vai me falar assim, Sandra, mas se eu não vender a prazo, eu não vou ter venda. Não é o caso de não vender a prazo, é você saber quanto você tem que receber E receber. e receber. E aí, por quê? E também, vamos supor, eu comprei a prazo com você. Tá. Porque há um tempo atrás, Norzeli, na nossa época lá, de 12 anos atrás, o mercado era diferente. Tinha, tipo assim, de 10 pessoas, 2 enrolava para pagar. Hoje é ao contrário. Hoje é o contrário. Hoje, a pessoa que sempre te pagou certinho, mês que vem ela pode não conseguir te pagar certinho. Então, esse monitoramento é fundamental. Eu tava até falando com a menina que trabalha comigo. Eu falei assim, hoje em dia as pessoas não têm palavra mais, né? Não, e muitas Tá nem aí vezes pra você. a inflação não deixa, e as pessoas hoje criaram-se uma cultura de não pagar. Por quê? Porque a inflação não está estável, o mercado mudou muito, muitas doenças, o salário, se você for ver, está baixo. Tá lá. Então, é uma junção de várias coisas que as pessoas não conseguem efetuar o pagamento. Muitos não têm caráter, eu falo. Mas muitos é porque, tipo assim, realmente não conseguem sair desse ciclo das dívidas, tá? Tem umas que vão até pagando direitinho. Aí vamos supor, ganhou neném, acabou. Mas por quê? Porque as despesas delas aumentaram muito. É aí que você tem que começar a monitorar. Você colocou um ponto forte aí, ó. Sandra engravidou. Opa! Não posso vender a prazo mais. Ou eu colocar um limite para ela. Porque quando o neném nasce, as despesas dela aumentam muito. E ela nem vai trabalhar. E ela nem vai trabalhar. Então, é um marco aí no seu sistema. Mulheres, porque a maioria dos seus clientes são mulheres. Mãe, se engravidar, já tem que ter um sinal de alerta.
Porque é uma coisa que você já identificou que... Tem umas que é certinha, Sim, né, tô falando... mas a grande maioria toda regra tem sua exceção. é. Mas eu tô falando assim, opa, se é uma situação que me afeta, eu tenho que olhar com carinho. E ó, que a gente não abre crediário, sempre. Não libero pra todo mundo. Tem umas que eu já cortei. E aí, mesmo assim, ainda faz esse ciclo maior. Sim, sim. Mas é porque não tem limite. Você tem que colocar limite. Limite. Exemplo, qual é o limite da pessoa? R$ 500 mês. Então, se você passa desses 500 para 700, a possibilidade das pessoas não te pagarem é muito. Entendi. A possibilidade. Então, você tem que analisar. Mora de aluguel? Tem filhos? Qual é a renda da pessoa? Se permitir na hora de... Você pode até atualizar seu sistema. Entendeu? Tem quantos filhos? Com quem mora? Isso vai limitando o limite dela. Aí sim, a gente até conhece. Pois é. Então já coloca observação. Já Porque elas contam tudo, né? E são tudo cliente conhece. Então aí você já pode tirar ali. Já ir limitando. Eu tenho uma que eu peguei e coloquei o limite pra ela de R$ 500. Aí ela vai comprar o limite todo. Aí ela só paga quando tá tudo vencido. Aí eu peguei e diminuí, eu fiz igual cartão de crédito. Legal. O limite diminuiu porque você pagou atrasado. Isso daí. Você tem que fazer isso com todo Com mundo. todo mundo. Sabe por quê, Yusuli? Muitas vezes você acha que tá vendendo 100 mil. Mas você vendeu mesmo 30 mil. Que foi o à vista. Quando você recebe que aquela venda é concretizada, que foi uma venda. Caso contrário, ela está em aberto para você receber ainda. Tem uns 2 meses que eu comecei a olhar isso aí. Quanto que realmente entra de dinheiro para mim. Isso daí. Foi aonde eu determinei aquilo lá. Eu tenho que comprar tanto disso, tanto disso, tanto disso. Peguei minhas despesas fixas. Falei, esse aqui é o que entra para mim. Não, obrigada. Uma saladinha de fruta. Fica à vontade. Sou de comer muito. Não? Vou comer uma salada de fruta. Então, Yesenia, analisa esses pontos. Tá? Você vai ver que vai, assim, aumentando um pouquinho o seu faturamento.